Aí. Meu nome é Alex, eu cuido de um desenvolvimento de um mercado dentro da DN, na parte de apoio às revendas, exclusivamente na área governamental, tá? A gente funciona como interface hoje para viabilização de projetos, apoiando a revenda tanto na parte administrativa, técnica e condução de negócios, quanto na captação de negócios, tá? Então, hoje, nosso objetivo aqui é explicar um pouquinho para as revendas que não têm tanta interação aí com o mercado público, do que é o governo, quais as formas e modalidades de licitação que ele compra. A gente vai dar uma ideia de mercado, volume de compras, e é mais uma visão mercadológica da coisa, tá? A gente tem um treinamento também de 6 horas para capacitação de revendas, exclusivamente galgado aí na Lei 8666 e nos principais decretos vigentes, o qual a gente prepara a revenda para atuação nesse mercado e saber como se portar e desenvolver negócios nessa esfera, tá? Hoje, a ADN não tem mais aquela ideia e modelo de negócio que tínhamos anteriormente com a explosão do pregão eletrônico. Hoje, uma revenda, para se destacar, ela tem que saber o que está fazendo. E não é mais aquele oba-oba que foi no começo, de que qualquer empresa entrava num pregão eletrônico e conseguia ter sucesso. Chances de 60% de ganho nesses negócios foram reduzidas aí a 5%. Então, a gente trabalha nesse diferencial dentro das revendas, tá? Então, eu tenho 45 minutos aqui para falar, não é muita coisa. Eu vou dar uma ideia geral do que é mercado governamental, tá? E vou pedir para vocês que, tendo dúvidas, como o Brenner também falou na primeira palestra aí, eu vou estar direto aí no evento e a gente pode tirar pessoalmente depois com mais calma, porque é um assunto que levanta muitas dúvidas e questionamentos, né? Então, peço a paciência de vocês, aproveitem o que eu vou passar agora e a gente vai ter um treinamento aqui desenvolvido no Rio Grande do Sul só para capacitação de revendas, como a gente já fez no Rio de Janeiro, a gente fez em Recife, a gente fez ali no Espírito Santo e está migrando para todos os escritórios onde a ADN tem atuação, dentro da parte de automação e informática também, tá? Então, primeiramente, vamos entrar aqui. Meu telefone, meu e-mail, contato, caso alguém queira tirar dúvidas posteriormente, tá? Governo é o maior comprador do mercado. Você está preparado para vender para ele? Então, aqui a gente vai ter N questões para levantar. Primeiramente, o que é governo? O que é uma estrutura governamental? Alguns de vocês já forneceram, alguns não, muitos conhecem. Eu queria saber, assim, de vocês, de alguns, o que é governo para vocês hoje, dentro de uma visão de revenda? Alguém? Escolas estaduais. Mais alguma coisa? Faculdades federais. Mais alguma coisa? Secretarias. Fundações. Conselhos. Aí a gente tem ministérios. Aí a gente tem autarquias. A gente tem uma infinidade de coisas. Então, a gente pode dizer hoje que governo nada mais é do que tudo que engloba a administração pública e a União, que envolve capital ou verba federal a nível de gerenciamento e controle, tá? Ele está presente aonde? Está presente nos 27 estados, dentro do território nacional, e nos 5.561 municípios desse nosso país, tá? Então, a gente tem uma esfera governamental bem ampla, a nível nacional. Como que funciona essa estrutura? Ela tem uma hierarquia. Essa hierarquia vai se dividir em governo, federal, estadual e municipal, sociedades de economia mista, tá? Fundações, autarquias e empresas estatais. Aqui é a divisão governamental da União hoje,
Tá? Eu não ia entrar muito na particularidade de cada uma, mas devido ao tempo, mas eu acho extremamente importante divulgar alguns exemplos de cada estrutura que eu tenho aqui. Então, isso é importante até para, às vezes, vocês saberem qual é aquele órgão que vocês venderam uma vez ou outra, em que classificação ele está nisso aí, né? Então, a gente tem assim, dentro do governo, nas suas esferas federais, estaduais e municipais, eles vão ter também as funções, tá? E essas funções, elas vão estar divididas no legislativo, executivo e judiciário. Então, o governo, a gente pode dizer que é uma organização que detém o monopólio do poder público em um determinado território. Essa é uma definição de governo, tá? Dentro das sociedades de economia mista, a gente vai ter aqui, são sociedades com atividade econômica, ou seja, elas visam fins lucrativos, não são filantrópicas e também não são para desenvolver a parte de caridade, tá? Mas tem fins lucrativos. E essas sociedades de economia mista que a gente tem ali, elas exploram a atividade econômica sobre uma forma de uma SA, uma sociedade anônima. Dentro disso, a gente vai ter vários exemplos de sociedades que podemos atuar hoje, muitas vezes atuamos fornecendo como revenda ou como prestadores de serviços, né? Então, a gente vai ter ali, por exemplo, uma companhia de uma colonização do Nordeste, por exemplo, é um exemplo de sociedade de economia mista, que está abaixo de uma esfera superior que controla normalmente as ações e as decisões e investimentos dentro dessa sociedade. A gente vai ter sempre um ministério acima. Aí, por exemplo, para uma colônia, que é uma companhia de colonização do Nordeste, a gente vai ter o Ministério da Agricultura, que vai desempenhar papel fiscalizador dessa sociedade de economia mista e vai controlar também as decisões, tá? Em cima disso, a gente vai ter também, por exemplo, as Indústrias Nucleares do Brasil, SA, é uma sociedade de economia mista e visa lucro e só compra via licitação e também se reporta ao Ministério das Ciências e Tecnologia, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que qualquer sociedade de economia mista, na qual a gente queira elaborar um projeto, queira desenvolver, criar uma necessidade, a gente vai ter que trabalhar em conjunto com o seu ministério que está numa esfera superior. E, para isso, a gente tem que saber um pouquinho esses segmentos de mercado, porque a gente vai estar trabalhando também com uma coisa chamada fonte de recurso. Então, a gente vai estar sabendo também valores que vão ser investidos, condições desse investimento, a confiabilidade dessa informação. E aqui a gente pega vários outros exemplos de sociedades de economia mista, como a Rede Ferroviária Federal, controlada pelo Ministério dos Transportes. A gente vai pegar a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, que é a RFF-SA, pelos Ministérios dos Transportes. Então, a gente vai pegar N cases aí, que também são sociedades de economia mista, na qual a gente pode atuar e qual tem um amparo superior de cunho federal, tá? Depois a gente passa ali para as fundações. O que é uma fundação hoje? Uma fundação, hoje, são pessoas de direito público ou privado. Ela pode ser controlada tanto pela União, quanto pela iniciativa privada. E as fundações, elas têm ou não lucro, tá? Então, a gente vai pegar, por exemplo, alguns casos de fundações que, às vezes, a gente atua, como Fundação da Biblioteca Nacional. É uma fundação criada pelo governo com um cunho de direito público, ou seja, ela não está ali para ter fins econômicos, tá? A gente pega também a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, também é uma fundação do gênero. A gente pega também, por exemplo, a FIA, Fundação para a Infância e Adolescência. São todos órgãos públicos e fundações que têm necessidades hoje do mercado para fornecimento dos mais diversos tipos de produtos e serviços, tá? Passando para as autarquias. O que é uma autarquia? Uma autarquia hoje, ela faz parte, ela tem direito público e ela faz parte de uma administração direta ou indireta do órgão público. Ou seja, pode existir uma autarquia
controlada indiretamente por um órgão público. Pode ter fim econômico também, tá? Nos exemplos de autarquias, a gente tem autarquias